Nós já sabemos qual foi o valor referente a contratos no ano, 80 milhões. Mas como o próprio cartão já diz, né, são contratos no ano. Continuando a ideia do geral para o específico, do macro para o micro, eu vou verificar agora qual que é a distribuição desses contratos ao longo do ano. Então, para isso, nós vamos escolher um novo gráfico, e esse gráfico vai ser o gráfico de linhas, né? Eu abri aqui as opções e vamos escolher o gráfico de linhas. Ele já nos mostra aqui uma pré-visualização do que você está esperando desse gráfico e vou voltar aqui em dados e quero saber, obviamente, dentro da base de clientes, qual foi o somatório de valor de contratos. Ele vai aparecer apenas um ponto porque veio apenas uma informação para você. E eu quero saber, utilizando a base calendário, em relação ao nome do mês, que não está aqui. Observe que a gente tem ano, data, dia, dia do mês, enfim, não tem nome do mês. Então a gente vai ter que vir novamente em transformar dados. Vai carregar para a gente, eu quero a base calendário. E em data, eu vou adicionar uma coluna de data, mês, nome do mês. Posso trocar isso para a primeira maiúscula, selecionando a coluna, na guia transformar e em formato colocar cada palavra em maiúscula. Coluna adicionada, volto na página inicial, fechar e aplicar. Isso nos traz também uma reflexão. Por mais que a gente tenha tratado os dados, às vezes até em exaustão, em alguns momentos, novamente, nós vamos ter que fazer ajustes. Clicando no gráfico, por enquanto está selecionado apenas o valor do contrato anual, agora eu quero escolher nome do mês. E aí nós vamos observar o seguinte, olha os meses lá. Janeiro, novembro, maio, setembro, o que isso quer dizer? É simples. O Power BI, quando você cria gráficos, muitas das vezes ele já vai tentar trazer relações do maior para o menor. Nesse caso, como a gente está tratando de dinheiro, se fosse um gráfico de barras, por exemplo, janeiro seria a maior barra. Vamos mostrar aqui. Eu vou clicar sobre ele e vou trocar para barras. Olha lá, janeiro foi o maior mês, depois a gente teve novembro, depois a gente teve maio. Por isso que quando eu criei um gráfico de linhas, ele manteve a ordenação desses meses. Se isso aconteceu com você, eu acredito que tenha acontecido também, vou trazer uma dica que é bem legal. Pode ser que ela não funcione assim que você fizer a alteração, mas eu vou te mostrar como resolver. Vamos lá. A coluna que eu quero que seja alterada, ou seja, eu não quero mostrar do maior para o menor, eu quero mostrar uma ordem cronológica, janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. É a coluna nome do mês. Você tem que clicar sobre ela para que abra uma opção chamada ferramentas de coluna. E aí você vai classificar essa coluna pelo mês. Por que pelo mês? Porque o mês, essa coluna de mês são números. Vamos verificar? Quando eu venho aqui no modo de exibição de tabela, dá uma olhadinha aqui, olha, mês, essa coluna é referente a números e você quer classificar de acordo com ela. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Não vai aparecer o número, vai aparecer o nome do mês relacionado por essa coluna de números. Então vamos fazer isso novamente. Eu vou clicar sobre o gráfico e essa aqui é a coluna que eu quero alterar, nome do mês. Ferramentas de coluna, classificar coluna por mês. O Power BI está trabalhando e no início não tive uma modificação. O que eu vou fazer? Cliquei fora do gráfico, cliquei no gráfico novamente, desmarco o nome do mês e escolho o nome do mês novamente. Ufa, que bom que deu certo! Estamos agora aqui com a classificação, janeiro, fevereiro, março, abril. Nem sempre o Power BI ele atualiza assim que a gente traz um comando. Pode ser algum bug dentro do próprio programa, mas como eu falei, o Power BI atualiza mensalmente. Se no início, quando você escolheu o valor do contrato anual e o nome do mês já foi de janeiro a dezembro, sem problemas. Se acontecer o mesmo erro, é só você fazer como eu fiz. E obviamente agora a gente tem que fazer a configuração desse gráfico, verificar o que a gente vai manter, o que a gente vai retirar. Nesse caso, eu acho que colocar rótulos de dados não seria interessante porque poderia gerar uma poluição. O que eu vou fazer? Vou manter então a legenda para que a gente mostre que aqui é uma linha de 40 milhões, aqui é de 60 e aqui é de 80, mas eu vou tirar, lembrando, para a gente fazer edição rápida, 2 cliques numa área em branco, clico sobre essa legenda, eu vou retirar.
Essa aqui de baixo, o nome do mês, eu também vou retirar. Eu acho que está muito claro, né, que aqui está uma distribuição de janeiro a dezembro. E aqui, soma de valor de contrato anual por nome do mês. Eu vou colocar aqui evolução dos contratos. Evolução dos contratos. Cliquei fora aqui, então vou voltar novamente, dando 2 cliques numa área em branco, e vou clicar sobre a linha. Lembra que a gente está com um filtro aqui de cor. Então, ó, nas linhas, eu já consigo filtrar por cores e vou utilizar a nossa cor de identidade visual. Se você tiver em dúvida em qual das 5 é só passar o mouse sobre cada uma delas que ela mostra o código da cor. A nossa cor de identidade visual é essa aqui, eu vou clicar sobre ela e em evolução dos contratos eu vou tirar o filtro de cor agora porque o que eu quero agora é colocar em negrito. Tirei o filtro, voltaram a aparecer as outras opções, coloquei em negrito. O tamanho está 14, vamos ver no outro dashboard como que está? Vou dar 2 cliques sobre uma área em branco dele, 14 também. Muito bem, já criamos 2 gráficos, depois a gente pode fazer a redistribuição conforme a gente achar necessário. Outra situação que a gente pode avaliar também dentro desse dashboard é a criticidade dos nossos projetos. A gente fez uma função para calcular qual que era a criticidade. Então, para a gente fazer isso, a melhor opção é a gente escolher esse gráfico de barras 100% empilhadas. Por quê? Nós vamos trazer 3 informações aqui. Nós vamos trazer o tipo de criticidade, nós vamos trazer a quantidade de projetos que estão nessa criticidade e nós ainda vamos verificar quais são as áreas envolvidas. Portanto, em 3 áreas a gente vai conseguir organizar dentro de 3 informações nós vamos conseguir organizar dentro desse gráfico. Então, uma vez que eu conseguir aqui já selecionar o gráfico, eu vou modificar para criar um visual e no eixo Y eu vou adicionar em hierarquia área. Já sabemos aqui que nós vamos ter áreas. No eixo X, nós vamos colocar a contagem de clientes. Então, aqui nós já temos 2 informações. Você fala assim, Thiago, você falou que aqui teremos 3 informações. Então, eu já tenho a quantidade, né, a contagem de clientes por área, operações, financeiro, comercial, administrativo e logística, variando de 0 a 100%. Por isso que todas as barras estão no mesmo tamanho. Então não faria sentido ter um gráfico assim se você não tiver uma terceira informação, que é o que nós vamos adicionar na legenda. Nós vamos avaliar agora a criticidade dos projetos. E aí sim, agora as barras de 100% fazem sentido. Então nós temos projetos muito críticos, projetos padrão e projetos pouco críticos. Mais uma vez, eu vou dar 2 cliques sobre o gráfico, vou filtrar por cor e agora eu já consigo rapidamente alterar aqui os valores. Clicando sobre uma das barras, olha que legal, eu já consigo verificar aqui todas as cores das 3 barras, porque eu estou com um filtro ativo de cor. E aí o muito crítico, dentro das cores que nós trouxemos, vou trazer uma cor mais forte. Dos padrão, vou trazer a cor da identidade visual. E dos poucos críticos, vou trazer uma cor mais leve. Na verdade, eu acho que eu vou até inverter o muito crítico, eu vou colocar ele mais escuro. E o pouco crítico, vou trazer uma cor mais suave. Prontinho, temos mais um gráfico aqui que agora a gente precisa fazer aquelas outras formatações que nós já sabemos. 2 cliques sobre a área em branco, qual que vai ser o título desse gráfico? Vai ser criticidade dos projetos. Eu não preciso colocar no título que é por área, porque uma vez que o título já remete a isso, e eu vou tirar o filtro de cor aqui para a gente colocar um negrito novamente, uma vez que eu já tenho aqui uma legenda em que o mais escuro é muito crítico, o padrão está com a nossa cor da identidade visual e o pouco crítico está mais claro, eu já estou conseguindo compreender a proporção de cada um deles e, além disso, quais são as áreas envolvidas. Posso, mais uma vez, 2 cliques, tirar aqui essa legenda de área e de contagem de clientes, porque essas informações já estão intrínsecas, mas eu quero adicionar os rótulos de dados. Tiro o filtro de cor, na verdade já tirei, e vou habilitar rótulo de dados. A gente, dentro do rótulo de dados, ainda pode fazer algumas configurações nos valores dos rótulos de dados. Então, observem, eu habilitei rótulo de dados e aqui embaixo eu posso colocar eles de negrito, se eu achar que vai ficar interessante essa informação.
E pronto, temos aqui mais um gráfico criado, eu coloquei ele alinhado mais ou menos no mesmo tamanho do anterior, lembrando que todos os ajustes a gente pode fazer depois, se a gente julgar necessário. Bora para mais um gráfico então?